Ele é desembargador federal do trabalho. Nós temos muita honra ali no Paraná de ter o Dr. Sérgio Murilo como desembargador, porque ele é um representante da advocacia, ele entrou pelo 5º Constitucional, representa muito bem a OAB, com o trabalho que ele desempenha, com muita ética, com muito conhecimento, com muita responsabilidade. Isso valoriza a advocacia e enriquece a magistratura. O tema que ele vai abordar está dentro desse enfoque da nova sentença e, sem mais delongas, passo a palavra ao Dr. Sérgio Murilo. Eu me dirijo aos senhores e senhoras da plateia. Eu me dirijo então aos senhores e senhoras da plateia que gentilmente atenderam a esse convite para que respondêssemos às questões postas no seminário que se repete no estado todo. São assuntos que nos atingirão pessoalmente, diretamente aos advogados, aos magistrados, e nada melhor do que a oportunidade que a gente possa discutir isso, se apropriando da ideia do outro, se convertendo a ideia do outro, sendo instado a pensar como o outro, porque seremos nós que trataremos disso. E seremos nós aqui em Londrina, seremos nós em Maringá, seremos nós em Cascavel, enfim, seremos todos nós que trataremos de resolver esse problema, porque é no nosso cotidiano que as coisas se apresentaram. Então eu quero então saudá-los e agradecer a delicadeza da presença dos senhores. E eu gostaria de tratar desse assunto como tratam os alemães. Os alemães têm uma palavra no seu vasto vocabulário que traduz a ideia de se falar seriamente a respeito de um assunto sério, o que nos permite compreender que é possível tratar um assunto sério de outro modo que não seja sério. Aparentemente é possível falar seriamente de um assunto que não é importante, aparentemente é possível falar sem cuidado de um assunto muito sério, mas os alemães, na sua precisão, indicam a necessidade de que tratemos seriamente assuntos sérios. E esse é um ambiente em que a gente possa fazer isso. E a reforma passa por duas questões fundamentais. A primeira delas é que temos um grupo de estudiosos, de pessoas que têm se preocupado em encontrar elementos, ora para defender a reforma, ora para afastar a reforma na sua validade. Essas pessoas são, no meu modesto entendimento, os grandes estudiosos, que se aprofundam em muitos temas, mas não são exatamente pensadores, não nos trazem luzes a respeito de problemas muito sérios, porque sempre se sabe o que elas vão dizer. Vão dizer a mesma coisa com um pouco mais de profundidade, vão dizer a mesma coisa com algum acréscimo, mas não provocam nas nossas mentes a disposição de refletir e de nos surpreender, como fez hoje de manhã todos aqueles aqui que palestraram, mas o doutor Renato, não é? Sindicalista, professor, advogado, e nos trouxe uma percepção absolutamente diferente daquela que esperávamos que ele trouxesse, talvez por um estereótipo ou coisa parecida, e é muito comum nessa quadra que estamos vivendo. Então, é preciso que a gente trate de um assunto, de um argumento que foi muito pensado e que é muito utilizado, que é a ideia do não retrocesso social. A ideia do não retrocesso social começa na Alemanha, na década de 70, quando da necessidade da reforma dos benefícios sociais se impunha por conta da crise que se instalava no mundo. E naquele ambiente se discutia a necessidade de se reduzir o número de benefícios sociais que a população recebia naquele momento em que algumas pessoas chamavam a
Europa do playground, né, do mundo, quando tudo funcionava muito bem, quando o Estado social europeu permitia uma vida boa e digna para todos os seus cidadãos. Naquele momento foi preciso construir uma tese jurídica que garantissem todas essas conquistas sociais, porque elas não constavam expressamente dos textos, principalmente da Constituição. Os direitos e garantias que foram concedidos aos trabalhadores, os direitos e garantias sociais que foram concedidos na Alemanha, não faziam parte de um rol documentado na norma posta. E aí era preciso construir uma solução teórica que justificasse a existência dessa ideia de que, se chegamos a um certo patamar civilizatório, dele não devemos retroceder. Isso falava direto à ideia. A questão mais importante naquele momento era a redução de uma parcela social de desemprego de 24 parcelas para 12 parcelas. É preciso que a gente tenha contextualizado isso. Nós não temos esse tipo de problema da não previsão de normas sociais, todas elas descritas na Constituição, parte da nossa história num processo de redemocratização, aonde era preciso dizer expressamente na Constituição aquilo que a gente imaginava que não era possível antes do regime que vivíamos anterior à Constituição de 88. Saímos num processo de endurecimento das relações institucionais para um processo de redemocratização, e naquele momento a então cantada Carta Cidadã previa expressamente tudo aquilo que tinha sido tolhido durante o período mais difícil da história que a gente passou. O que tínhamos passado. Era preciso fazer isso, era da nossa natureza fazer isso. Muito bem. Então essa ideia do retrocesso social vem a partir dessa construção teórica. Transpor essa ideia do não retrocesso social para esse momento implica em dizer que a gente estaria transportando essa ideia de que não podemos, em momento nenhum, em situação nenhuma, abrir mão de algum avanço social. Mais recentemente, em Portugal, foi preciso repensar esse assunto, e aquele português que todo mundo que estuda direito constitucional adora, que é o Canutilho, se viu obrigado a reescrever o seu manual de direito constitucional, e quem gosta disso sabe, eu tenho as duas edições, quando, para que se pudesse reduzir Portugal, na crise de 2008, numa situação extremamente difícil, pudesse reduzir a remuneração dos servidores públicos, que foi reduzido em 30% em alguns deles. Para enfrentar a crise que o país passava, se introduz, do ponto de vista doutrinário, a primeira noção de que a ideia de crise pode sim, ou a introdução da ideia de crise na norma ou na teoria do não retrocesso social se justificaria acontecer. Quer dizer, o conceito formado a partir da teoria do não retrocesso social comportava sim uma certa flexibilização quando introduzido o conceito de crise. Quando o Tílio nos avisa de que a gente não deve introduzir o conceito de crise a toda hora, nem em toda situação. Mas não é possível mais desconsiderar essa situação. Logo, então, é possível sim, do ponto de vista teórico, uma mitigação dos benefícios sociais a partir da ideia da crise. Esse é um assunto sério, precisa ser enfrentado seriamente. O outro assunto muito sério que a gente precisa enfrentar é a ideia de que se possa não aplicar a lei porque ela é injusta. Esse assunto foi enfrentado também várias vezes, diversas vezes ao longo da história, e se apresenta a partir do processo evolutivo, que todo mundo sabe, porque estudou na faculdade, e os mais novos que estejam aqui, ainda que acadêmicos, já devem ter visto isso, que é a situação do avanço da responsabilidade do magistrado diante da lei considerada injusta.
Primeiro, o juiz era a boca do rei. E a gente tem histórias maravilhosas, né, que nos separam dessa ideia, mas a magistratura, como concebemos hoje, num determinado momento da história mais passada, colocava a magistratura sem independência à disposição do rei e do tirano de plantão naquele momento. A gente evolui, o processo civilizatório evolui, e a gente passa, então, para a ideia da concepção da lei, e aí o juiz passa a ser a boca da lei, para deixar de ser a boca do rei. Esse é um processo que se avança. Mas a ideia da possibilidade de luta contra a lei injusta vem de um outro conceito europeu, que é enfrentado em situações quando o Estado passa a ser criminoso. E é a partir dessa ideia, é fácil perceber do que eu estou falando, quando a gente tem a ideia do nazismo, porque, vou relembrar também uma outra lição que todo mundo teve aqui, alguns de nós, com o professor Faoro, né, na faculdade, na gloriosa faculdade de Direito de Londrina, e em que ele nos falava a respeito de Kelsen, que Kelsen dizia o seguinte: olha, a lei posta é o assunto dos juristas, a justiça não é assunto dos juristas. A lei justa ou injusta não guarda relação com o texto posto, porque é a partir da própria lei que se faz a sua aplicação. E a gente anda um pouco mais, vai para Savigny, que todo mundo estudou e tal, sabe como é que funciona essa ideia. Mas a gente passa um processo histórico que se tem estados criminosos, estados assassinos. O Estado nazista era um Estado que tinha um regramento legal, mas a partir de um Estado absolutamente condenável do ponto de vista da justiça. E não se podia exigir, aparentemente, que está colocado o estamento legal, enfim, as normas postas, não era possível resistir a essa ideia, e aí então teríamos lá Savigny justificando o Estado nazista. Então, se constrói uma segunda teoria, dessas que eu estou me referindo, que é a possibilidade da resistência contra a lei injusta. E eu vou ler para os senhores, para quem gosta do assunto, tem um autor português chamado Castanheira Neves, que é um professor da Universidade de Coimbra, que escreve lá em 1968 um texto maravilhoso, que diz assim, eu vou transcrever literalmente porque vou compará-lo com um texto recente. Face à problemática da lei injusta, sustenta Castanheira Neves, em Um Papel do Jurista, o nosso tempo, que a única atitude legítima face a uma lei injusta é a recusa da sua aplicação. Partilhando de tal atitude, a recusa já surgiria recruque, né, para quem a lei injusta não pertence ao direito. E a mesma antijuridicidade, denunciada novamente por Castanheira Neves, destarte num outro ensaio, o da Justiça do Direito, postulando que, aspas, a lei só vincula juridicamente se e enquanto nela se puder ver a expressão autêntica do direito. A lei injusta faz surgir no jurista, mormente no julgador, o poder e o dever de decidir contra a lei. Esse é um argumento fortíssimo, mas esse é um argumento histórico, em que naquele momento Castanheira Neves vivia o auge da opressão, que terminaria no dia 20 de setembro de 75 com a Revolução dos Cravos em Portugal. O que ele estava lutando aqui, Castanheira Neves, era contra o fascismo. Era contra a possibilidade do Estado assassino ou do Estado criminoso perseguir as pessoas
pela vontade daquele que decidia quem deveria ficar em pé ou não, por aquele que decidia quais eram os rumos que a vida das pessoas deveria seguir. Será que são dessas coisas que nós estamos falando? Será que esses argumentos que foram usados tanto na década de 70, na Alemanha, não retrocesso social, será que a ideia do Estado, a ideia de que o jurista e o juiz e o advogado devem lutar contra a lei injusta, se refere a um Estado assassino? A gente tem visto gente séria falando coisa séria como se fosse séria, mas não é sério. Eu vou ler para vocês um texto que eu recebi em que poderia ser atribuído ao Castanheira Neves, que diz a respeito de uma certa posição a partir da norma posta. E diz assim o texto: então, forçoso concluir que a Lei 13.467 de 2017 não poderá ser aplicada. Ao contrário, deverá ser completamente rejeitada, expulsa, formal e materialmente, do ambiente jurídico do direito do trabalho, como uma célula cancerígena, que não foi neutralizada e extirpada o quanto antes, poderá provocar a morte do corpo que habita. Esse texto foi publicado numa revista de circulação nacional, é assinada por uma colega, magistrada do trabalho, doutora em Direito, professora em Direito, dizendo isso. Dá para encaixar a teoria da resistência à lei injusta, construída diante de um Estado assassino, usar essa teoria? É sincero? É adequado usar essa teoria para resistir a essa norma que está posta? É adequado, é sincero usar a teoria do não retrocesso social como justificativa de não se aplicar a lei posta? Se essas teorias foram construídas em momentos históricos específicos e distintos, é com essa provocação que me tomou a metade do tempo, né? Que me sobrou para falar a outra metade do tempo, o que me compete responder a respeito das perguntas que eu deveria responder. Se teremos uma nova sentença, a fixação de critérios de interpretação. Muito bem. Eu não desconsidero a ideia de que a lei seja injusta. Eu só fico me perguntando que ela é injusta a partir de qual referencial. Se eu não consigo retomá-la a partir de um referencial, vou usar uma referência que existe como a lei posta. A própria lei está estabelecida. Me refiro especificamente à Lei 13.189 de 2015, que criou o programa do emprego seguro, do seguro-emprego, e que permitiu que empresas reduzissem salário e jornada em 30% dos seus empregados, o que me parece que é um retrocesso social, o que me parece ser a precarização do trabalho, o que me parece ser a precarização do trabalhador, porque esses 30% que são retirados pela empresa só serão retribuídos em até a metade, isso calculado a partir do salário do empregado, em até um máximo de prestação de 65% do valor que o seguro-desemprego paga. Ou seja, o empregado que tenha 30% do seu salário reduzido e da sua jornada reduzida, da sua capacidade de ganho, porque a empresa retirou dele, só receberá por esse valor o equivalente
em até 65% da parcela do seguro-desemprego. Essa lei é de 2015 e está em plena vigência. E contra essa lei, eu procurei textos que deviam me dizer assim: essa lei é uma lei de retrocesso social, essa lei é feita por um Estado usurpador, e não consegui encontrar texto nisso. Eu não estou aqui a defender lado A ou lado B, ou os vermelhos e os azuis, ou a esquerda e a direita. Estou aqui a insistir que os senhores discutam seriamente um assunto sério e não se percam em discussões que não correspondam a situações que nos devam levar a apreciar o que está posto. Muito bem. Na análise que se trata especificamente da lei da reforma trabalhista, eu tive a oportunidade de identificar, por um critério absolutamente pessoal, 71 textos de artigos e parágrafos em que não se permite do julgador uma outra decisão senão aquela prevista na lei. 71. Algumas dessas expressões chegam a dizer o seguinte: é lícito, barará, 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 ou é ilícito, barará, barará. Eu nunca vi um texto legal se referir a si próprio dizendo que é lícito ou que é ilícito, a ponto de obrigar o magistrado a ter um comportamento. Paulo, faz uma filha, Paulo, pensar aquele lá. Então a gente tem ali na tela, e eu vou passar algumas delas para a gente poder ver dentro do tempo que me permite. Então, do que é que está dizendo o Sérgio? Não caracteriza grupo econômico a mera identidade dos sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetivação da comunhão de interesse e o atual conjunto das empresas. Não caracteriza grupo integrado, ou seja, não permite que o magistrado, curiosamente, tenha qualquer nível de discernimento ou de possibilidade de decisão contrária. É expresso em direito. É bem verdade que parte significativa da reforma foi construída a partir do confronto de direitos e interpretações que foram feitos pela jurisprudência sem a necessária amparo legal, senão a partir de princípios. Ou seja, a jurisprudência interpretou situações fáticas a partir de princípios e a ela gerou a interpretação da lei atual com a sua ampliação, sem o efetivo lastro do texto legal, não digo da norma, mas do texto legal. Esse é um caso desse, esse é um caso típico. E a gente tem lá a caracterização expressa, ou seja, é um confronto. Né? Eu ouvi a expressão, parece uma vingança. Né? Parece uma vingança. Mas é uma situação que nos permite produzir. Mas esse é um fato claro. E a esses exemplos se somam outros 72 exemplos que estão por mim destacados e evidentemente não terei tempo de tratar cada um deles, porque os senhores poderão encontrá-los. Mas ele diz assim, lá o parágrafo 2º do artigo 4º: por não se caracterizar tempo à disposição do empregador, não será computado no período extraordinário que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no artigo 50 do CLT, quando o empregado por escolha própria buscar proteção em caso de segurança. Você está dizendo o seguinte: não pode o juiz considerar esse tempo que o empregado ficou lá dentro. Isso é o quê? Isso é uma resposta de um texto legal a fatos interpretados à lei de princípios que a jurisprudência construiu como sendo norma geradora de encargo. Ele não está no PowerPoint, tem que o Paulo apertar para ele poder. Não, vai, não é uma parte, fez e tal. Acho que o terceiro aqui não. E também não foi? Tem que selecionar o hoje. Como? É porque não está selecionado o hoje. Ali na parte de baixo. Pronto, obrigado. Vamos lá, Paulo, a página 2.
quero me referir especificamente ao parágrafo 2º do artigo 8º, que diz assim: súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos tribunais regionais do trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigação que não estejam previstos na lei. Não é possível fazer isso. Não é possível compreender que não haja aqui, nessa expressão, uma sinalização, porque não está dizendo que aqui são os juízes do trabalho, uma sinalização direta a uma sentença judicial. Não é possível. É expresso nesse termo. Ou seja, a reforma, já foi dito aqui dezenas de vezes, que ela é a sistemática inoportuna do ponto de vista da sua concepção científica, né? Ela traz, na verdade, sentimentos do legislador que não correspondem à disposição de se enfrentar tecnicamente um texto legal, mas ela traz no seu bojo uma reação aliada ao momento histórico que vivemos. Assim como a teoria do não retrocesso social foi construída a partir do alinhamento de um momento histórico de um determinado país, assim como a introdução da ideia de crise que permite a violação desse princípio geral foi introduzida, e assim como a ideia de resistência a uma lei injusta também foi construída no contexto social. Nós estamos falando aqui de um texto posto, norma vigente, legalmente formulado, que está em vigência a partir do momento histórico que convivemos. E penso que cada uma dessas expressões que foram usadas pela lei, limitando a atuação do magistrado à sua interpretação, é de algum modo uma resposta a isso que mencionei. A interpretação que a jurisprudência fez de fatos à luz de princípios, gerando direitos que não haviam previsão constitucional. Um outro artigo que eu gostaria de destacar é o artigo, eu não vou incomodar o Dr. Paulo aqui, mas na página 3, é o artigo 6º, é o parágrafo 6º do artigo 59. Ele diz lá, expressamente, vocês podem acompanhar pelo livro que a associação gentilmente forneceu para todo mundo. É o parágrafo 6º do artigo 59. E diz assim: é lícito, a lei precisa dizer que a lei é a lei. É incompreensível isso. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação do mesmo mês. Não bastaria dizer que é possível. Eu poderia ter dito assim: é possível, ou enfim, de algum modo, ou a compensação da jornada estabelecida, ou acordo individual é válido. Não, é lícito. A lei se autorreferencia como válido, tirando do intérprete, a não ser, a partir de algumas circunstâncias muito específicas, a possibilidade de compreendê-lo a partir de um outro modo. Há ainda uma outra situação a que me dá um referencial seguro de que a reforma trabalhista veio a partir daqueles que a idealizaram e que aprovaram, os senhores deputados e senadores eleitos por cada um de nós que está aqui, que fatos apreciados a partir de princípios julgados e construídos jurisprudência sem que houvesse lei específica a respeito do assunto. Avanços sociais sem que houvesse autorização legal. Diz lá o artigo 223A: aplica-se a reparação de dano de natureza extrapatrimonial decorrente da relação de trabalho apenas o dispositivo desse tipo, o que impõe ao magistrado que eventualmente tenha que enfrentar esse tema, se veja obrigado a enfrentar esse artigo, ainda que seja para dizer que ele não vale, ainda que seja para dizer que ele é
inconstitucional, mas ele não poderá dimensionar expressamente isso a partir de uma tese geral que possa ser elaborada. E ainda uma última expressão que eu gostaria de trazer para vocês é que consta que o artigo 442b, que diz assim: a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da CLT. A gente consegue ler aqui, a partir do texto, milhares e milhares de emendas e de sentenças que tratam especificamente desses temas. A contratação de autônomo, cumpridas as formalidades legais, o debate que se fala se está inscrito no código, está inscrito no código, se tinha licença, se não tinha licença, se tinha autorização, não tinha. Que com exclusividade ou sem exclusividade, matéria do artigo 3º, tudo isso veio a partir da tentativa, aparentemente bem sucedida daqueles que o fizeram, de reduzir ao termo legal direitos que foram identificados a partir de princípios gerais, sem o efetivo lastro legal do texto posto. E assim foi construída a reforma trabalhista. Como é que enfrentaremos isso? Há muitos meios de se enfrentar a solução. O primeiro deles haverá de ser com a responsabilidade que os senhores advogados e os meus colegas juízes têm de para com a nação que vivemos. De algum modo, nós teremos que enfrentar seriamente os textos que nos foram postos a decidir desse modo. Se para acolhê-los, se para rejeitá-los, se para invocar norma internacional de aplicação, se os advogados farão os seus pedidos a partir do enfrentamento da tese de que a lei é injusta ou não, de qualquer outro modo. O fato é que não será possível usar argumentos retóricos gerais de momentos distintos do que vivemos para poder fazer a justiça que todo mundo espera. Não seria honesto do ponto de vista intelectual usar expressões que foram usadas em momentos diferentes, para situações diferentes, ainda que elas venham principiologicamente nos atingir no processo do trabalho, sem fazer um enfrentamento sério. Eu não estou dizendo que a norma é constitucional, muito pelo contrário, eu acho que algumas situações aqui são, enfim, incrivelmente decepcionantes, né? Imaginar que quem deveria debater a lei não foi possível de fazer. Estamos só nós fazendo aqui depois da norma posta. Mas não é isso que importa. O que importa é que a gente tenha condição de tratar desse assunto com coerência. Não dá para dizer que a lei não vale para honorário de sucumbência, mas vale para receber os honorários do reclamante. Não dá para fazer isso. Nós vamos precisar ser um pouco mais sério no debate desse assunto. Muito obrigado. Queria agradecer ao doutor Sérgio Murilo pela brilhante exposição, que ela nos leva a uma reflexão extremamente importante, né? Ouvindo o que ele leu aqui a respeito da magistrada, que menciona a aplicação ou não da lei injusta, eu acho que isso nos leva a uma grande preocupação. Imagine se todo magistrado não quiser aplicar a lei que ele considera injusta. O caos que nós viveríamos, né? Então nós temos um respeito às instituições, aos canais democráticos e às instituições principalmente que nós vivemos. Então, se a lei ela tem problemas, nós temos o Supremo Tribunal Federal para verificar isso. Então eu acho que é uma reflexão muito profunda e essa organização temporal que o senhor colocou, ou seja, o momento histórico em que foi discutido isso, é de grande importância para que a gente analise isso. Nós, como advogados, e
os magistrados que estão aqui presentes devem ter lido e ouvido muita coisa a respeito disso. Eu não vou aplicar a lei porque eu não considero válida, eu não considero justa. Eu acho que o caminho não é esse, não. Eu queria registrar a presença do presidente da AMATRA, o Dr. Paulo da Cunha Boal, que está aqui na mesa. Queria deixar bem claro que a presença dele aqui é como autoridade, não para passar o PowerPoint. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo aqui conosco, né? Queria registrar também a presença do Dr. Alberto Paulo Machado, que acabou de chegar, né? nosso amigo, colega, ex-presidente da OAB. E, dando sequência, então, aos trabalhos desse início de tarde, eu gostaria de chamar aqui o colega Mário Sérgio Dias Xavier, que é advogado, militante, professor, ministrado cursos no estrito senso da Universidade Estadual de Londrina, também foi ou ainda é professor da Escola da Advocacia, foi professor da Escola da Advocacia e que vai fazer uma análise à luz da advocacia sobre esse tema bastante importante que nós temos aqui a partir de agora. Doutor, a palavra é sua. Obrigado. Doutor Sérgio da Rocha Pombo, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná. Doutor Sérgio Rodrigues Lemos, presidente da 6ª turma do Conselho Tribunal Regional do Trabalho da Ana Região. Doutor Paulo da Cunha Boal, presidente da AMATRA. Dr. Eliton Araújo Carneiro, presidente da OAB, subseção de Londrina, da Ordem dos Advogados do Brasil. Cumprimento todos os colegas e amigos advogados, magistrados e operadores do direito aqui presentes. Antes de efetivamente começar, eu queria fazer aqui um relato, porque compartilhar o painel com o Dr. Sérgio Murilo não só é um desafio muito grande pela envergadura jurídica que ele possui, mas também é um privilégio, uma honra. Para quem não frequenta o tribunal em Curitiba, saiba que o Dr. Sérgio Murilo é um dos desembargadores que melhor recebem advogado em gabinete para tratar com seriedade sobre processos, discutir processos. E até nas sessões da turma que preside, ele é atento às sustentações orais dos advogados, tanto que mesmo, às vezes, sem terceiro voto, se interessa pela discussão, pede vista regimental, o que mostra o extremo comprometimento que tem com a qualidade da prestação jurisdicional. Então, muito obrigado pela oportunidade. Mas não vamos escapar o tempo do senhor, não. Não, na verdade, eu estou usando o método do Renato para esticar e pedir as perguntas. Pois bem, eu queria falar sobre uma visão pragmática dessa nova sentença, desse novo processo de trabalho aí que se avizinha, dia 13 de novembro, e teremos vida nova. Mas antes, algumas coisas aí que o Dr. Sérgio Murilo e o Dr. Francisco Emel falaram me chamaram a atenção, e eu queria mencionar que nesse estado criminoso, no nazismo foi feita referência, teve o sequestro de Adolf Eichmann, em Buenos Aires. Foi o segundo maior julgamento de um criminoso nazista depois do Tribunal de Nuremberg. Ele foi sequestrado na Argentina, em Buenos Aires, sem o governo argentino ter conhecimento, e foi levado para o julgamento em Jerusalém. E lá, tratado como criminoso que era, ele se defendeu da seguinte forma: olha, eu sou apenas um funcionário público, eu não tenho ódio contra os judeus, eu nunca matei um judeu, a minha função era logística, eu encaminhava para cada campo de concentração os judeus. Então, eu não cometi nenhum crime porque a legislação posta, embora injusta, era que eu tinha que cumprir. Pelo contrário, se eu não cumprisse, eu seria punido. E se a Alemanha tivesse ganhado a guerra, eu talvez estivesse sendo jogado lá em Berlim, por não ter cumprido a legislação. Então, essa questão de norma justa ou norma injusta, é verdade que o cenário que hoje vivemos é totalmente diferente. Mas a resistência, às vezes, a normas, de uma forma técnica e não de uma forma ideológica ou política, às
às vezes é importante. Nós tivemos a dificuldade no processo de trabalho. O processo de trabalho sempre parece ser a parte feia, o menino feio do direito. Enquanto o Código de Processo Civil e o Código de Processo Civil passaram por discussões intensas por longo período e foram lançados livros novos, códigos novos por inteiro, né? Trazendo um novo ordenamento jurídico e, em regra, positivando aquilo que a jurisprudência entendia como correto. Aqui foi totalmente o contrário, foi feito no fogadilho. A crítica da CLT de 1943, que era o texto de 1943, embora tenha sido mudado ao longo do tempo inúmeras vezes, foi novamente mudada, não fizeram um código novo, fizeram um retalho no código antigo, na CLT antiga. Melhor seria feito, então, já que, isso eu escutei do Dr. Alberto de Paula Machado, há um vício na legislação trabalhista desde o início. Ela foi concebida por uma ideologia e todas as mudanças acompanhavam a ideologia política do momento. E é o que foi feito agora. Né? Não houve uma discussão técnica sobre o que é, o que não é, se é avanço social, se não é avanço social. Simplesmente falaram, olha, nós precisamos disso para solucionar ou refrear muito processo com base em estatísticas que a gente nem sabe se realmente é uma fonte fidedigna. Mas o fato é que houve esse engessamento que o Dr. Sérgio Murilo falou. Por quê? Porque a norma veio. Qual que é o problema que a Justiça do Trabalho está causando em regra no empregador? Então veio aqui o parágrafo 6º, que estava na outra tela. O parágrafo 6º dizendo, olha, é lícito o acordo de compensação dessa forma. Ou não configura vínculo de emprego se acontecer isso ou aquilo, como é o trabalho do autônomo. Parece que, para tirar o campo de interpretação do juiz, a norma veio para dizer, olha, você não pode decidir dessa forma. Então pegou um trecho de uma sentença de alguém que entendia daquela forma e colocou na norma, olha, o meu entendimento é esse aí, isso agora é lei. Para não deixar que outros juízes possam interpretar a lei de uma forma diferente e fazer o direito progredir. Como que o direito progride? Com teses criadas por advogados, para que o intérprete da lei, o aplicador da lei, que é o juiz, identifique a juridicidade daquele argumento e faça o direito evoluir. Se a lei vem posta, não pode, não deve, não configura, o que sobra? A não ser uma forma mecânica de dizer, olha, você fez aquilo que não está na lei. Porque interpretação, evolução do direito, com isso aqui vai acabar. O primeiro ponto que eu queria, posto isso, eu queria falar, é o que esperar da sentença quando há a exigência de pedido certo, determinado e com identificação de valor. Nós tivemos com muita propriedade o Dr. Francisco Hermel e o Dr. Luiz Alberto falando sobre isso. Né? Eu queria jogar só um pouco mais de pimenta no assunto. Se a gente partir do pressuposto que não vale a mera estimativa, que é o entendimento do Dr. Francisco Hermel, que é muito forte, e é que eu concordo também, mas vamos supor que a jurisprudência caminhe no sentido de pedido, identificação do valor significa o pedido líquido. Se o pedido é líquido, ele entra no cenário fático da peça inicial. Ou seja, apesar de ser um fato contábil, ele compõe a inicial e impõe que o réu reclamado na sua defesa faça contestação inclusive de valores, impugnação inclusive de valores, sob pena do artigo 341 do CPC, implicar em veracidade do fato contábil. Então, suponhamos até numa situação, eu, fazendo a defesa, eu posso fazer o reconhecimento do direito postulado inicial e impugnar o valor. Olha, realmente aconteceu isso, não foi cumprido isso, mas esse valor aí está sendo postulado, está errado.
Isso é importante para efeitos de sucumbência, porque tem proveito econômico. O que pode ocasionar isso? Isso já foi falado também. A primeira é que a sentença tem que ser líquida. Porque se há uma discussão de valores, além da matéria de direito, o único fato controvertido é valor, a sentença tem que dizer qual é o valor, quanto vale aquele direito. Se a sentença disser isso, e nós temos experiências na Justiça do Trabalho, há muito tempo na 23ª região de Mato Grosso, onde o dispositivo vem, condena no valor tal, conforme planilha anexo, e ficam advertidas as partes de que o recurso que atacar a audiência, além dos aspectos fáticos e de direito contidos na fundamentação, deve também se insurgir contra a planilha de cálculos anexas. Então, encerrou a instrução, o juiz lá faz uma proposta de sentença e manda para o contador já nomeado. O contador devolve com cálculo e daí é publicada a sentença. O juízo titular aqui da 4ª Vara de Londrina também tem feito isso, embora não coloque na sentença que a parte tem que impugnar, inclusive os cálculos, ela já está dando condenação líquida, né? O que isso pode acontecer? Pode acontecer numa reorganização da competência administrativa interna do tribunal, porque as decisões turmárias que julgam o recurso ordinário passarão, como o doutor Francisco falou, passarão a julgar matérias afeitas à seção especializada, né? Com composições diferentes, ou seja, entendimentos diferentes. O critério contábil ele também não é pacífico. Há entendimentos para cada verbo e números para ser calculado. E essa exigência de valores também, ela pode causar um problema maior, né? Não dá, é indisfarçável, é nítido que, ao se colocar a exigência de identificação de valor com a sucumbência, a intenção é refrear ou intimidar o propositor de ação, né? Então, é mais ou menos por aí, só que isso pode causar um problema terrível. O direito do trabalho, ele não é uma situação encaixotada para ser interpretada ou julgada. Ela tem circunstâncias, contingências num processo muito maiores que em outras áreas. Porque além da complexidade jurídica, nós temos todo o cenário fático, e que é pior, diante da inoperabilidade das fiscalizações, é muito dependente da prova oral, que é uma prova insegura, né? É uma prova pouco confiável, mas não resta outra prova para se julgar que não seja a testemunhal. Então não se julga com base na verdade real, mas sim com a verdade fática. Se nós colocarmos lá, por exemplo, dano moral. O dano moral tem a súmula 326 do STJ, como foi citado, é o juiz que arbitra. Então, o pedido ele poderia, em tese, ser genérico no 324 do CPC. Só que o novo legislador não quer permitir isso. O novo legislador veio, de novo, engessando o trabalho do magistrado. Falou, olha, aqui é leve, médio, grave e gravíssimo nesses valores. Só que não disse o que é grave, não disse o que é leve, não disse o que é levíssimo. O que é médio? O que é médio para mim pode ser gravíssimo do Dr. Sérgio Murilo, pode ser leve do Dr. Alberto. Né? A mesma prova, com situações idênticas, em juízos diferentes, pode ocasionar condenações diferentes. E aí pode trazer uma vitória de pílula. Então, o magistrado vai lá em sentença e reconhece, realmente houve a ofensa. Só que não foi gravíssima. Eu entendo que foi leve. Dependendo do valor, com a identificação de valores na tabela, se ele colocar lá 50 salários, e o juiz condenou a 3, essa diferença pode ser que o que ele vai receber é menor do que a sucumbência que ele vai ter que pagar se adotar a regra pura e simples do proveito econômico.
Então, é temerário hoje você propor uma ação sem dizer para o seu cliente dos riscos em que ele está envolvido a partir de agora. Nós não temos só, eu não vou dar um exemplo qualquer, mas definição de cargo de confiança para o gerente bancário. Existem inúmeros entendimentos sobre nomenclatura de cargo e o rol de atribuições que tem que ter para ser jornada de 6 horas ou jornada de 8 horas. Isso significa dizer que se eu peço horas extras, ganho as horas extras, mas a parametrização dessas horas extras, o juiz define que a contagem das horas é a partir das 8 horas, eu não sou sucumbente no pedido, o pedido eu ganhei, mas sou sucumbente no valor que eu identifiquei. Perdi 2 horas extras por dia. Isso, numa interpretação rigorosa, eu posso ser sucumbente. Né? Haverá uma necessidade, sem dúvida, de uma qualificação cada vez maior do advogado. O advogado tem que analisar não só se o cliente tem direito, se o fato que o cliente... O que acontece hoje? Não estou falando de aventura processual, mas eu estou falando de um cliente que chega no seu escritório e diz: aconteceu isso, 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 você faz um enquadramento e roupagem jurídica e fala: você tem esse direito. Hoje, para se propor uma ação trabalhista, é assim. O advogado, como primeiro juiz da causa, só vê se aquilo é viável. É uma ação com viabilidade jurídica e fática. A partir de agora, não. O cliente chega lá: aconteceu isso, isso, isso comigo, daí você vai dizer: você tem esse direito, mas eu quero saber o seguinte: você pode provar? Você vai arriscar retirar uma confissão do preposto se você não tiver uma testemunha adequada para aquele tipo de situação? E como que você vai saber se a sua testemunha é adequada? É comum chegar lá: ó, você tem testemunha para isso? Tenho. Quando chega na audiência, lá na porta da audiência, ele fala: quem que é? Esse aqui é meu irmão, ele viu tudo. Né? Isso é comum. Quanto mais humilde for o empregado, mais comum isso de acontecer. Então causa bastante preocupação nesse sentido. Uma outra questão que me preocupa, não é novidade, é bem verdade que não foi a lei que trouxe, não foi a reforma trabalhista, a lei 13.467, é isso? Não foi ela que trouxe, que o CPC já tinha. É a mitigação dos efeitos da revelia. Agora está na legislação trabalhista também. É o tal do inverossímil. Quer dizer, verossímil não quer dizer que não aconteceu, não quer dizer que não seja verdade. Inverossímil, segundo a Aurélia, é aquele difícil de acreditar. Tá? Então, agora que isso está na legislação trabalhista, no caso de uma revelia, falta de defesa, o advogado reclamante vai insistir na produção de provas por medo de entender que o juiz possa identificar ali que é inverossímil. Não, eu quero produzir prova, é revelia, mas eu preciso, porque se você entender que é inverossímil, eu perco. Né? A lei não diz o que é inverossímil. É uma impossibilidade física, está em 2 lugares ao mesmo tempo, é uma jornada acima de tal horário, porque a pessoa não vai ter condições físicas de permanecer naquela jornada. A lei tinha que dizer, já que ela diz que existe a possibilidade do verossímil. Né? Verossímil não existiu, é difícil de acreditar. Isso vai fazer com que se retire o direito. Às vezes a verdade real fica escondida, porque o juiz entendeu que aquilo é difícil de acreditar. Difícil de acreditar não quer dizer que isso é mentira. E outra, por princípio de paridade entre as partes, e mais, por princípio de isonomia, até previsto no artigo 7º do CPC, que trouxe para a legislação processual norma constitucional. E se for o contrário? A nova CLT e o CPC não diz isso. Se for ao contrário, o reclamante faltou na audiência de instrução, tem a pena de confissão ficta para ele. E se o juiz pode chegar à sentença e falar assim: não, a confissão ficta, mas é inverossímil a tese de defesa. E aí? A legislação não contempla isso.
Será que o juiz vai ter liberdade para agir dessa forma? A sentença também, haverá discussão sobre isso. Isso é importante. Essas questões processuais, como vai ter uma alteração brusca, e a gente já viu nos outros painéis aí o tamanho da controvérsia que vai ter, por questão de segurança jurídica, o TST deveria fazer, como o doutor Francisco disse, vir com uma instrução normativa e falar: isso é assim, a sucumbência é assim, tudo que está meio aí não muito claro, esclarecer, para dar segurança jurídica, segurança processual para as partes, para os juízes, para os operadores de direito. Mas não como fez com a instrução normativa quando saiu o novo CPC, onde fez aquele retalho: isso se aplica, isso não se aplica, isso se aplica pela metade, isso se interpreta assim, né? Bem claramente, isso não se aplica, e define uma regra de interpretação e acabou. A sentença com relação ao tempo é uma situação também que pode ter discussão. Discussão até, eu acho difícil de passar, mas uma discussão honesta, que é o seguinte: fato gerador. Um contrato já em curso, em que haja uma questão de horas extras ou diferenças salariais por equiparação em estabelecimentos diferentes na mesma cidade, se aplica a legislação nova, depois de 13 de novembro, ou com o espectro que dispõe o caput do artigo 7º, pode ser que o contrato foi contratado e criou cláusulas com base numa legislação mais favorável, e, portanto, as cláusulas eram mais favoráveis, e, por isso, integrou o patrimônio jurídico do empregado para não ser mais mudado. A nova lei se aplicaria a só contratos novos, ou não? Pegam os contratos do estado que se encontram para, a partir dali, fazer novas regras. Isso é uma questão interessante, que certamente a jurisprudência vai ser uma das primeiras questões a clarear. E só para... Uma outra questão, e daí é puxar um pouco a brasa para a advocacia, a sardinha para a brasa da advocacia, é a questão da sucumbência. Nós temos, primeira questão, tempo, na sentença, tempo de aplicação. Isso há uma discussão na doutrina que diz que, como espécie de despesa processual, se aplica imediatamente os processos conforme o estado que se encontra. Outras dizem que é heterópica, ou seja, ela é híbrida, é uma verba de natureza híbrida, porque ela é decorrente do ônus processual, mas também é indicativo de remuneração alimentar do advogado, e, portanto, ela teria uma natureza também material. O que faz essas discussões teóricas aí mudam no dia a dia? A questão é, o STJ, ele defende a teoria da separação dos atos e diz, com base no artigo 14 lá do CPC, que os honorários se aplicam imediatamente. Mas diz que o fato gerador dos honorários de sucumbência é a sentença. Então, os honorários pegariam todos os processos não sentenciados e se aplicaria, na época da sentença, qualquer legislação em vigor. Mas existe também uma corrente muito forte, não no STJ, mas entre doutrinadores, no seguinte sentido, de que o fato gerador da sentença não é dos honorários de sucumbência, não é a sentença. O fato gerador dos honorários de sucumbência é, na verdade, o próprio ajuizamento da ação. Porque a partir do momento que se ajuiza uma ação, alguma das partes vai ser sucumbência, ou vai ter sucumbência reducida. A sentença meramente faz o arbitramento e a divisão da sucumbência, mas ela não cria. A criação nasceu com o ajuizamento da ação. Isso muda tudo, porque as ações ajuizadas antes de 13 de novembro,
não teria sucumbência. As ações ajuizadas depois de 3 anos teriam sucumbência. Então muda a questão do STJ. Né? Também esperaremos para ver como que a magistratura vai encarar isso, porque no final das contas, quem vai pacificar tudo isso são os juízes, os desembargadores, que paulatinamente com as decisões vão definindo o que, e esperamos que a gente passe por essa insegurança jurídica de forma bem rápida. Outra questão com relação aos honorários, a lei existiu, eu não sei se isso foi de propósito ou não, mas o fato é que a lei 5584/70 não foi revogada. O que diz essa lei? A lei diz que são devidos honorários assistenciais à entidade sindical que der assistência em processo para o reclamante. Isso é engraçado, porque a titularidade, segundo o artigo 8791A da nova lei, diz que os honorários de advogado pertencem ao advogado, ainda que advogado em causa própria. A lei 5584/70 diz que os honorários pertencem ao sindicato, à entidade sindical. Então são titulares distintos. E são verbas distintas, com fatos geradores distintos. Um passa a representação por advogado, o outro tem que ter a assistência sindical e a condição de miserabilidade, seja pela presunção ou não. O que faz o magistrado quando dá sentença? Se o advogado entrou com ação e o sindicato prestou assistência, ele vai arbitrar honorários de advogado e honorários assistenciais? São créditos diferentes, com credores diferentes. E a lei não foi revogada, a lei 5584 nessa parte. O que acontecerá? Haverá uma onerosidade maior no processo. Será que isso foi pensado? O problema de fazer a legislação no afogadilho é isso. Você quer arrumar as coisas, mas sempre sobra alguma coisa de rabo para fora. E, discordando um pouco do Dr. Luiz Alberto, com relação à aplicação do CPC. Não há incompatibilidade entre o artigo 85 do CPC e o artigo 791A da CLT. A CLT restringe o percentual de honorários a 5% a 15%. Mas não trata especificamente do que é cabível esse tipo de honorários. E se você pegar o CPC, o artigo 85, parágrafo 1º e 11º, vai dizer o seguinte: que honorários de advogados são cabíveis na fase cognitiva do feito, no cumprimento da sentença, nos embargos de execução e em recursos interpostos. É claramente o foco, a intenção do legislador nesse sentido foi de refrear o tamanho do processo, a longevidade do processo, para a pessoa pensar 2 vezes antes de recorrer, sabendo que vai ter um ônus maior que simplesmente pagamento de custas. E eu digo, além da omissão da CLT, a gente aplicaria diretamente o 769 da CLT, eu digo que não há incompatibilidade, porque o próprio processo do trabalho cuidou de arbitrar custas na fase de execução. Para embargar a execução, para gravar de petição, tem custas. Né? Então, não vejo incompatibilidade. Então, nós teremos aí também uma discussão muito grande sobre esses temas. E só para encerrar, são as novas sentenças. Nós temos procedimento de jurisdição voluntária. Os acordos extrajudiciais agora são homologados, coisa que na prática às vezes acontecia aí meio escondido. As partes não existiam litígio de fato, mas por segurança jurídica levavam uma situação para ser homologada na justiça. E tinha lá, acho que nunca chegou a ser aplicado, a homologação com o penal do Burícola. Tinha na Constituição. Também era para dar segurança, porque naquela época não tinha a prescrição do Burícola, que é hoje, limitada a 5 anos. Aqui
questão é que o juiz deve ter na sentença de homologar o acordo muita cautela para que ele não sirva de instrumento de fraude. Isso é um ponto. O segundo ponto é que, embora a nova lei não diga, se a gente aplicar por analogia o 831 da CLT para acordos judiciais, a decisão que homologa o acordo é irrecorrível. E se pegar a súmula, se não me engano, 259 do TST, nós vamos dizer que só a apuração rescisória a gente vai conseguir desfazer um acordo homologado em juízo, ainda que o acordo seja extrajudicial. De outra parte, a nova lei diz que os efeitos terão a eficácia será após o trânsito do julgado. Isso indica que haverá um prazo para recurso no caso de não homologação. Então, não homologou, existe em tese o recurso. Homologou, decisão irrecorrível. Era o que continha. Eu agradeço a atenção e a paciência de todos e fico à disposição agradecendo a Ordem dos Advogados do Brasil, ao TRT na 9ª Região, a AMACA e a Associação dos Advogados Trabalhistas pela oportunidade. Muito obrigado. Doutor Mário Sérgio, muito obrigado aí pelas suas palavras. E esses temas realmente são bastante complexos. Agora, durante essa semana, nós estávamos discutindo, inclusive com o professor da PUC, como é que ficaria a figura dos honorários para advogados de empresas. Olha a reflexão que o nosso colega fez. Ele disse, olha, a partir de agora, com essa questão da sucumbência, o advogado de empresa, ele vai ficar numa situação complicada como o seguinte: quando surgir a primeira guia, então tem lá a primeira guia de honorários sucumbenciais, ou a empresa vai dizer, não, você quer para mim esse dinheiro? Eu tive que pagar uma demanda trabalhista e agora sobrou ali. O advogado vai dizer, não, isso é meu, são honorários advocatícios. Não, mas isso é meu, foi eu que te contratei, já paguei os teus honorários, isso aqui é meu. Então vai ficar aquela discussão. E os nossos contratos de honorários, doutor Alberto, que eu sei que é advogado para a empresa, não contempla essa questão, porque não existia. Como é que vai ficar essa situação, né? Aí nós até aprofundamos o debate, doutor Mário Sérgio. Tá, mas e se o cliente disser assim, ok, eu contrato você, mas eu quero que no teu contrato de honorários você renuncie a um eventual direito a essa verba de sucumbência. E aí, será que pode renunciar? Como é que a OAB vê isso? Então, a gente chegou à conclusão que os efeitos da reforma trabalhista está transcendendo a questão do processo e já indo para o debate ético, do ponto de vista da tutela da OAB. Nós temos um código que estabelece isso, né? Então, a questão realmente é bastante complexa. Eu não sei... É um pouco do negociado sobre o legislado. Eu não sei se nós temos tempo de perguntas. 16? Pessoal, alguém tem alguma pergunta que queiram fazer antes da gente fazer um rápido recesso? Alguma questão, algum ponto que vocês queiram debater sobre o tema de agora? Não? Ok, então olha, o próximo bloco será às 16 horas com o tema Uma Nova Justiça do Trabalho, o aumento e a diminuição dos processos. Quem debaterá esse tema será o advogado Alberto de Paulo Machado e o magistrado Paulo da Cunha Boal. Então, 16 horas em ponto, nós reiniciaremos os trabalhos. Muito obrigado.